Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre o grande vilão da estrutura de concreto armado, que é o íon cloreto, que promove tanto salseiro, né, nas nossas obras, onde você tem zonas marinhas, né? Então veja, agora é importante a gente entender para que a gente possa evitar, para que a gente possa mitigar. Você vai fazer um concreto num pier e deixa o concreto de peito armada, não, mas esse meu concreto ele é impermeável, esse meu concreto é isso. Gente, não adianta. Veja quantas corrosões existem naquela zona, principalmente de variação de maré, nas nossas estruturas marítimas, nos nossos prédios na beira-mar. Não adianta a gente imaginar que a gente vai fazer um concreto super bem dosado lá no laboratório, que é importante, claro, não tem como não ser diferente, mas a gente tem que se lembrar que a gente executa aquele concreto. E nem sempre a gente faz um perfeito adensamento, uma perfeita cura, e a gente pode possibilitar problemas. Então vamos ter muito cuidado quando a gente achar que o nosso concreto de peito aberto, realmente ele vai suportar tudo todas as agressões do meio ambiente. A gente precisa entender que, como eu sempre falo, pagar para ver na engenharia é muito caro. Tá? É muito caro mesmo. Então vamos lá. Atuação do íon cloreto. O cloreto apresenta-se de três formas do concreto. Primeiro, quimicamente ligado ao aluminato de cálcio, formando cloroaluminato de cálcio ou sal de Friedel, insolúvel. Absorvido nas superfícies dos poros e sob forma de íons livres. Esse é o nosso maior vilão. São os íons cloreto em forma de íon livre. Tá? Então você vê, se a gente tem um cimento com baixo aluminato de cálcio, a maioria vai ficar livre, né? Não vai reagir com aluminato, né? E não vai ficar insolúvel. Mas vamos lá. Ação deletéria dos cloretos. Despassivação da armadura, participação plena do processo corrosivo, aumento da condutividade elétrica do eletrólito, acelerando o processo de corrosão. Né? Quem alimenta a corrosão, na realidade, é o cátodo, né? Ou seja, é a parte a hidroxila caminhando no eletrólito. Então, quando você acidifica o seu eletrólito, você potencializa essa troca, né? Quem nunca fez aquela pilha que a gente bota água e bota sal, né? A gente acidifica a água para acelerar o processo e acender aquela famosa lâmpadazinha, né? Então vamos lá. Participações na reações do produto de corrosão. Nós vimos aí, vou botar aqui em cima a carbonatação. A carbonatação, o CO2, ele não participa das reações de corrosão, né? Ele só quebra a camada passivadora do aço. E agora, o cloreto, ele participa das reações de corrosão. Então, ele é diferente do dióxido de carbono, tá? Vamos lá. Ataque concreto pelo cloreto. Então nós temos aqui o concreto, o cobrimento da armadura, nós temos verdadeiros veios, né, rios de condução de água no nosso concreto, nós temos a camada passivadora do aço, e aqui você vê a famosa chuva, umidade, respingo, que no lugar forma essa película, e no lugar que tenha íon cloreto, o que vai acontecer? Ele vai adentrar junto com essa água. Só que na carbonatação, enquanto está carbonatando o som do concreto, está tudo tranquilo. Mas no cloreto ele já começa a provocar reações, desculpe. Ou seja, a primeira reação do cloreto é no concreto. O íon cloro, ele reage com a água, faz o ácido clorídrico e o O2. Ou seja, esse ácido vai potencializar o eletrólito, como a gente falou lá na frente. Aquele negócio que eu disse, colocou um salzinho na água, você potencializa o eletrólito. Então ele potencializa o eletrólito dentro do concreto, ele facilita a troca iônica da reação de oxirredução da corrosão. Então, quando ele chega no ferro, o que acontece? A segunda reação do cloreto no aço, ou seja, o íon cloro, ele reage com o íon ferro e faz o cloreto férrico, que reage com a hidroxila, né? Então, o cloreto de ferro reage com hidroxila, formando hidróxido de ferro e íon cloreto. Então, você percebe que ele começa aqui, faz o cloreto de ferro reage com hidroxila, hidróxido de ferro e íon cloro. Aí a gente começa a entender por que o cloro é uma corrosão por pique. Ou seja, ele retorna para a reação aqui e faz novamente. Ele reage com outro íon ferro, depois, cloreto de ferro reage com hidroxila e aqui. Daqui ele volta para cá, faz novamente, volta para cá, faz novamente. Então ele fica, você veja, ele é estável, ele vai e se libera novamente e começa a reação. Faz o hidróxido de ferro, se libera, começa a reação. Então é por isso que ele fica martelando. Aquele mesmo íon cloreto, ele fica martelando no seu ferro. Por isso que ele promove a corrosão por pite. Né? Então, você veja que é diferente da carbonatação.
Então, como é que é? Quando a gente olha aqui, o que acontece? Ele está aqui, ele vai reagir com o íon cloro, aqui vai fazer o anodo, e aqui nós temos 2 cátodos. Então, o que acontece? Você começa o processo de oxirredução, né? Vai lá, reage com água e oxigênio, transforma em hidroxila, o hidroxila pelo eletrólito potencializado pelo cloreto de ferro, pelo ácido clorídrico, ele vai rapidamente lá para o anodo, vai reagir com o íon hidroxila e vai fazer o hidróxido de ferro, cai novamente, vai. Ou seja, é uma macropilha de corrosão. Então você percebe por que a corrosão por cloreto é tão rápida, porque ele vai batendo a tecla ali, ó. Vai batendo, ele potencializa o eletrólito, ao mesmo tempo que ele participa da reação de corrosão, ao mesmo tempo que ele se libera e volta lá para novamente. Que ele vai. Então você veja que esse é o processo do íon cloro. Então você tem aqui, ó, o PIT de corrosão, que ele é uma macrocélula de corrosão. Já a carbonatação é microcélula, que a gente viu que ele quebra a camada passivadora e os metais, né, vão entrando em contato entre eles, por isso que ele é generalizada. E aqui é por PIT, tá? Então você percebe claramente uma corrosão por ataque por íon cloreto, tá? Então é isso que eu digo, que a gente tem que começar a entender para perceber que nossas estruturas de concreto armado, elas precisam de proteção. Elas são aquela criança que nunca deixa de ser criança, que o pai está sempre lá ajudando, porque ela sempre vai precisar de uma proteção para não correr, porque depois que o cloreto entrou lá dentro, aí o problema é mais sério, tá? Então vamos lá. Na próxima nós vamos ver quais são os mecanismos do ataque do íon cloreto. Então aguarde você lá para a gente ter essa continuidade e a gente juntando com a carbonatação, a gente tem um processo de corrosão todo completo para que a gente possa mitigar e cada vez mais proteger a nossa estrutura para não ter tanta corrosão, ok? Aguarde você na próxima aula.